Então, gente, dando continuidade à nossa revisão, vamos entrar agora na parte, como eu falei para vocês no vídeo anterior, na parte do terceiro simulado. Nós vamos revisar justamente sobre essas questões, tá? Eu dividi em 3 vídeos, vão ser 3 aulas diferentes, mas eu vou postar todas no mesmo dia. A primeira questão. Só lembrando que, para vocês terem ciência, vão ser 3 aulas, 2 delas com 15 questões cada um, para a gente resolver, e a última vai ser menor, com 10 questões, tá? Vamos lá. Primeira questão. Com contornos assimétricos, riquezas de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus, de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais, esculpido em pedra sabão por Aleijadinho. Profundamente religiosa, sua obra revela. Aqui está a obra, né? Então, vamos aos questionamentos. A liberdade, representando a vida de mineiros à procura da salvação. B, credibilidade, atendendo às encomendas dos nobres de Minas Gerais. C, simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. D, personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Ou E, singularidade, esculpindo personalidade do reinado das obras divinas. Aí nós temos a questão C, né, que seria a simplicidade. Dá para perceber nessa escultura a simplicidade, né? E aí a gente vai perceber essa outra questão que a alternativa 3 nos traz, que vai demonstrar esse compromisso com a contemplação do divino. Mais uma questão aqui para vocês. Vamos ler a citação. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Nos versos citados acima, Gregório de Matos empregou uma figura de linguagem que consiste em aproximar termos de significados opostos como tristezas e alegria. O nome dessa figura de linguagem é... Quem lembra? Eu espero que vocês estejam respondendo comigo, mas essa questão aí é bem fácil. Que seria a antítese, né? Como vocês podem ver nessa questão. Já foi falado em aula por mim sobre a antítese, que é justamente juntar termos opostos, de significados opostos. Tristeza, alegria, ódio, amor, numa mesma frase. Vai aproximar elas. Terceira questão. A obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende, tá vendo? Vocês têm que levar em consideração esses pequenos detalhes. Aqui tá falando que é da literatura barroca, então vocês já vão lembrar da aula sobre barroco, enfim. O que é que a obra dele compreende? A poesia épico-amorosa e as obras dramáticas, poesia satírica e contos burlescos, poesia lírica de caráter religioso e amoroso e poesia satírica. D, poesia confessional e autos religiosos. Ou E, poesia lírica e teatro de costumes. Daí, para analisar a qual classificação ou o que compreende geralmente as obras, a partir das características barrocas, vocês vão lembrar quais são as características do barroco e responder a questão. Como tem aqui, seria a letra C, a poesia lírica, né, de caráter religioso e amoroso, e a poesia satírica. Aí uma das características do barroco. Essa questão eu só consegui colocar assim porque é muito grande, mas acredito que vai dar para ler. Fechou-se um entra e sai de maribondos defronte daquelas 100 casinhas ameaçadas pelo fogo. Homens e mulheres corriam de lá para cá, de cá para lá, com os tarecos ao ombro,
numa balbúrdia de doídos. O pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões empocados. Ninguém se conhecia naquela zumba de gritos sem nexo. E choro de crianças esmagadas e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero. Da casa do barão saíam clamores apopléticos, ouviam-se os guinchos e Zulmira, que se espoliava com um ataque e começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo, mas viam-se baldes e baldes de que se despejavam sobre as chamas. Os sinos da vizinhança começaram a badalar. E tudo era um clamor. A bruxa surgiu à janela de sua casa, com a boca de uma fornalha acesa. Estava horrível. Nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro de cabocla velha reluzia que nem metal em brasa. A sua crina preta, desgrenhada, escorria e abundantemente como as das éguas selvagens, dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. E ela ria-se, ébria de satisfação. Para quem não sabe o que é ébria, significa a pessoa que está bêbada, né? É justamente o antônimo de sóbrio. Sóbrio, ébrio. Ébria de satisfação, sem sentir as queimaduras e as feridas, vitoriosa no meio daquela orgia de fogo, com quem ultimamente vivia a sonhar em segredo a sua alma extravagante e maluca. Ia tirar-se cá para fora, quando se ouviu o estalar de madeira da casa incendiada, que bateu rapidamente, sepultando a loucura num montão de brasas. O caráter naturalista, nessa obra de Aloysio de Azevedo, oferece, aqui eu não consigo ler o resto, um retrato do nosso país. No final do século XIX. Põe em evidência a competição dos mais fortes entre si e estes, esmagando as camadas de baixo, compostas de brancos pobres, mestiços e escravos africanos. No ambiente de degradação de um cortiço, o autor expõe o quadro tenso de míseras matérias e humanas. Materiais e humanas. Para quem já leu Cortiço, né, vai conseguir identificar algumas características. No fragmento, há várias outras características do naturalismo. A ponte alternativa em que as duas características apresentadas são corretas. A exploração do comportamento anormal e dos instintos baixos, enfoque da vida e dos fatos sociais contemporâneos ao escritor. B. Visão subjetiva dada pelo foco narrativo. Tensão conflitiva entre o ser humano e o meio ambiente. C. Preferência pelos temas do passado, pronunciando uma visão objetiva dos fatos, crítica aos valores burgueses e predileção pelos pobres. D. A onisciência do narrador oprime-lhe o papel do criador e se confunde com a ideia de Deus. Utilização de preciosismos vocabulares para enfatizar o distanciamento entre a enunciação e os fatos enunciados, ou a exploração de um tema em que o ser humano é aviltado pelo mais forte. Predominância de elementos anticientíficos para ajustar a narração ao meio ambiente degradante dos personagens. Daí, mais uma vez, vocês vão ter que olhar as características de uma escola literária, que seria, nesse caso, o naturalismo, para responder à questão, identificar essas características no texto Cortiço. Vemos que, então, é a A, né? Porque aqui tem dizendo, exploração do comportamento anormal e dos instintos baixos, enfoque da vida e dos fatos sociais contemporâneos ao escritor. A gente sabe que esse elemento é uma característica do naturalismo. As outras, nem tanto. A gente pode ver características de outras escolas literárias aí.
Mais uma questão aqui para vocês, falando sobre o naturalismo no Brasil. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre o naturalismo no Brasil. A. O naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. B. O naturalismo usou elementos da natureza selvagem do Brasil do século XIX para defender teses sobre os defeitos da cultura primitiva. C. A valorização da natureza rude verificada nos poetas árcades se prolonga na visão naturalista do século XIX, que toma a natureza decadente dos cortiços para provar os malefícios da mestiçagem. D. O naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à beleza das paisagens das cidades e do interior do Brasil, ou é o naturalismo do século XIX no Brasil, definiu na literatura uma linguagem científica e hermética, fazendo com que os textos literários fossem lidos apenas por intelectuais. Mais uma resposta A, né? É o naturalismo, por seus princípios científicos. Vocês sabem que o naturalismo tem essa característica de ter princípios científicos, de se afastar um pouco ali da igreja, dos princípios cristãos, né? Considerava as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. Aí a questãozinha certa. Mais uma questão pequenininha, né? Essa são características da linguagem naturalista. Mais uma questão falando sobre o naturalismo. Linguagem naturalista. Qual a característica? Determinismo, preferência por temas de patologia social, objetivo científico e impessoalidade, linguagem simples, subjetividade. Vemos aí a subjetividade. Eram muitas questões daqui a gente pode ficar em dúvida, né, para poder considerar certa, mas a subjetividade no naturalismo é a única que não faz parte dessas características, porque a gente sabe, por exemplo, usando a alternativa C como exemplo, o naturalismo tem sim essa questão de ter um objetivo científico e tem essa impessoalidade, né? Eles são mais determinados, assim, visam o determinismo, né? Tem essa preferência pela patologia social e dentro dos textos a linguagem é bem simples. Então, todas essas questões da AD são características do naturalismo. Porém, a subjetividade não é, porque eles não são muito subjetivos, eles, pelo contrário, né, são mais objetivos, vão direto ao ponto. Outra questão. Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto apresentado. Simplificando a linguagem lírica de Cláudio Manuel da Costa, mas evitando igualmente a diluição dos valores poéticos do sentimentalismo, as crônicas, sátiras ou liras mais densas, dedicadas a Marília Gonzaga Dirceu, fizeram de Dirceu Gonzaga uma figura central do nosso arcadismo. Então, vamos lá. Simplificando a linguagem lírica de Cláudio Manuel da Costa, mas evitando igualmente a diluição dos valores poéticos no sentimentalismo. Então, quem foi que fez isso? Foram as crônicas, né? As crônicas mais densas, dedicadas a quem? A Marília, fizeram de Dirceu, né? Como vocês pelo menos Dirceu, vocês já iriam para tirar dali, né? Uma figura central do nosso arcadismo. Porque a gente sabe, a gente estuda quando vê o arcadismo sobre isso e seria bem óbvio se vocês conseguissem lembrar, já que são muitas informações, sobre essa questão de Dirceu e das crônicas. Mais uma questão. Obrei quanto o discurso me guiava, ouvi os sábios, quando errar temia. Aos bons
Aos bons no gabinete o peito abria, na rua todos como iguais tratava. Julgando os crimes nunca os votos dava, mais duro ou pio do que se lei pedia, mas devendo salvar o justo ria, e devendo punir aos réus chorava. Não foram, Vila Rica, os meus projetos, meter em ferro cofre cópia de ouro, que farte aos filhos e que chegue aos netos. Outras são as fortunas que me agouro, ganhei saudade e adquiri afetos. Vou fazer deste bens melhor tesouro. Analisando as características do poema, assinale o movimento literário ao qual ele pertence. Então, além disso, a gente também tem que analisar de qual autor é esse poema. Seria do romantismo e é de autoria de Gonçalves Dias. A gente vai ter que achar, tem que lembrar, querendo ou não, as características do romantismo. Na segunda questão, do arcadismo, e ver se foi de autoria de Santa Rita Durão. C também, arcadismo, já com a autoria de Tomás Antônio Gonzaga. Então a gente tem que prestar atenção sobre esses autores e saber se eles faziam parte, escreviam, né, no arcadismo ou no romantismo. D, o simbolismo, de Afonso de Guimarães, e romantismo de autoria de Álvares de Azevedo. Pode ter ficado confuso nessa parte do arcadismo, né, porque são duas questões do arcadismo e são dois autores. Mas aí a gente pode diferenciar buscando características do autor, sabendo se ele fazia parte do arcadismo ou não, escrevia na época do arcadismo. Então é isso. Desculpa, gente, o barulho aqui, é que eu tô gravando em casa, sabe? Aí às vezes fazem barulho aqui, é difícil. Próxima questão. Torno a ver-vos, ó montes, o destino. Verso 1. Aqui me torna a pôr nestes outeiros, onde um tempo de gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte, rico e fino. Verso 4. Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros. Verso 7. Atrás do seu cansado desatino, se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia. Verso 10. Que da cidade o lisonjeiro encanto, aqui descanse a louca fantasia, e o que está agora se torna em pranto. Verso 13. Se converta em afeto de alegria. Cláudio Manuel da Costa. Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa, os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro, e mais uma vez vocês tendo que saber as características dos movimentos literários. Assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. Tá. Para vocês... Oh, meu Deus, desculpa, gente. Para vocês responderem essa questão, vocês têm que saber, por exemplo, em que época foi do arcadismo. A gente sabe que ele ocorreu ali entre o século XVIII, né, que foi quando chegou no Brasil. E uma das características dele teve produções líricas, satíricas e também épicas. Aí já vai ajudar, né, a responder a questão, querendo ou não. Esses pequenos elementos vão fazendo com que a gente consiga responder as questões. Vamos lá, primeira alternativa. Os montes e outeiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino.
B. A oposição entre a colônia e a metrópole como núcleo do poema revela a contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano, da metrópole e da rusticidade da terra da colônia. Seu bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do arcadismo, que evidencia a preocupação do poeta Árcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. D. A relação de vantagem da choupana sobre a cidade na terceira estrofe é formulação literária que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole, ou é a realidade de atraso social, político e econômico no Brasil colônia está representada esteticamente no poema pela referência, na última estrofe, à transformação do pranto em alegria. Daí nós temos a alternativa B, né, que seria a posição entre colônia e metrópole, que seria o núcleo do poema, e vai revelar uma contradição vivenciada pelo poeta, né, que está dividido entre a civilidade do mundo urbano, né, da metrópole, e a rusticidade da terra da colônia, porque a gente sabe que uma das características do arcadismo é justamente ter o Brasil colônia e o Brasil metrópole também. Outra questão, texto 1. As ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus, se verá cedo. Ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus, se verá cedo. Observação, verá virá levado, igual a agitado. Texto 2. Me sinto com uma cara no chão, mas a verdade precisa ser dita ao menos uma vez. Aos 52 anos, eu ignorava a admirável forma lírica da canção paralelística. O cantar de amor foi fruto de meses de leitura dos cancioneiros. Li tanto e tão seguidamente aquelas deliciosas cantigas que fiquei com a cabeça cheia de velidas e minha senhor e nula rem. Sonhava com as ondas do mar de Vigo e com romarias a San Servando. O único jeito de me virar da obsessão era fazer uma cantiga. Essas palavras que estão entre aspas são características próprias do português, né, na época do trovadorismo. Sinal a alternativa correta com relação ao trovadorismo. Um dos temas mais explorados por esse estilo da época é uma exaltação do amor sensual entre nobres e mulheres camponesas. B. Desenvolveu-se especialmente no século XV e refletiu a transição da cultura teocêntrica, Deus no centro, né, para a cultura antropocêntrica, que seria o homem no centro. Devido ao grande prestígio que teve durante toda a Idade Média, foi recuperado pelos poetas da Renascença, época em que alcançou níveis estéticos insuperáveis. D. Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a função de produzir efeito musical, como também a função de facilitar a memorização, já que as composições eram transmitidas oralmente. Tanto no plano temático como no plano expressivo, esse estilo da época absorveu a influência dos padrões estéticos gregos e romanos. E vamos de letra D. Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a função de produzir efeito musical, como também a função de facilitar a memorização, já que as composições eram transmitidas oralmente. Por isso o nome, né, cantigas, eram recitadas, né, em poemas, mas também eram cantadas, justamente para que houvesse essa memorização dos versos. Além disso, uma das características também das cantigas no trovadorismo é essa valorização, né? Não achei palavra diferente, então
essa valorização de palavras mais formais e recursos, né, da língua, mais da norma mais formal ali, da norma encaixadinha que tinha na época. Só para frisar, vocês viram aí que o que a gente já viu dentro dessas questões, e poucas questões, né? Arcadismo, trovadorismo agora, né? Se eu não estou enganada, o romantismo também e o naturalismo. Então, vocês estão vendo aí, e não só nos nossos simulados, mas no Enem vão cair questões que vocês, querendo ou não, vão ter que lembrar dessas características das escolas literárias. É interessante que vocês leiam livros de autores, por exemplo, ou poemas de autores dessa época, como foi mostrado aqui no cortiço, né? Dá para vocês lerem os autores românticos, se puderem procurar algumas cantigas, enfim, para daí vocês terem um embasamento na hora de responder as questões. Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa incorreta, tá? Vocês têm que lembrar disso, prestar muita atenção na hora de ler, para não responder a questão errada. Assinale a alternativa incorreta a respeito do trovadorismo em Portugal. Vamos lá, vamos ver se vocês lembraram. Durante o trovadorismo ocorreu a separação entre poesia e música. B. Muitas cantigas trovadorescas foram reunidas em livros ou coletâneas que receberam o nome de cancioneiros. Não sei se vocês lembram, na minha aula eu falei sobre isso, né? A junção dessas cantigas foram colocadas em livros, né? E sim, receberam esse nome de cancioneiros. Então, temos a resposta, a letra B, como uma das questões correta. Nas cantigas de amor, há o reflexo do relacionamento entre o senhor e vassalo na sociedade feudal, distância e extrema submissão. D. Nas cantigas de amigo, o trovador escreve o poema do ponto de vista feminino. Verdade, eu falei sobre isso, porque era muito incomum ter mulheres que escrevessem, né? No século XV, eu acho, não lembro muito bem. Então, assim, quem escrevia as cantigas de amigo, porque geralmente século XI, gente, me perdoem. Foi na Idade Média. Já falei sobre isso e esqueci, ó. Geralmente o eu lírico na verdade, geralmente não. Os eu líricos das cantigas de amigo que eram todos femininos, porque geralmente era uma mulher, né? Falando, rogando a Deus ou a qualquer outro ser, flores, plantas, enfim, por esse amigo. E o amigo seria, na verdade, um crush, né? Colocando no sentido mais atual, seria o crush dela, e ela tava pedindo para Deus trazer ele. Olha Deus, traz o meu amigo aqui para mim, meu namorado, traz de volta e tal. E a influência dos trovadores provençais nítidas das cantigas de amor galego-portugueses. Assim como a gente pode comparar com a C, né? Por quê? Quando a gente vê nas cantigas de amor há o reflexo do relacionamento entre o senhor e o vassalo na sociedade feudal, distância e extrema submissão. A gente sabe que o senhor era o poder dessa sociedade feudalista. E existia sim essa distância, eles não eram colegas ou amigos, ou tinham
Ele mandava, o vassalo obedecia, enfim, tinha essa extrema submissão. Os vassalos eram muito submissos aos senhores. E na a gente tem essa influência dos trovadores das províncias, né? E a gente consegue perceber essas influências nessas cantigas de amor que a gente vê por aí, galego-portuguesas, que era a língua da época. A E não tá certa. Ó. A não tá certa. Por quê? Porque no trovadorismo não ocorreu essa separação entre poesia e música. Muito pelo contrário, a poesia era, os textos eram feitos em forma de poesia, mas também eles eram cantados, por isso que se chama canções. Da mesma maneira que eles eram recitados, eles eram falados ou cantados, né? Próxima questão. Sobre as principais características do trovadorismo, estão corretas. Primeiro, o movimento literário da língua portuguesa. O trovadorismo surgiu em um período no qual a escrita era pouco difundida. Por este motivo, os poetas transmitiam suas poesias oralmente, na maioria das vezes cantando-as. 2. Foi marcado pela transição do mundo medieval para o mundo moderno, conduzindo às artes do renascimento cultural. Na literatura, deu-se a consolidação da prosa historiográfica, do teatro e da poesia palaciana. Os primeiros textos da literatura portuguesa receberam o nome de cantigas, tradicionalmente divididas em cantigas de amor, de amigo, escárnio e maldizer, representados por nomes como Dom Duarte, Dom Diniz, Paio Soares de Taveiroz, João Garcia de Guilharde, Aris Nunes, entre outros. Inspirado na cultura clássica greco-latina, o trovadorismo foi marcado pela introdução de novos gêneros literários, entre eles romances de cavalaria e literatura de viagens. E 5. Os poetas do trovadorismo pertenciam à nobreza ou ao clero, e além da letra, criavam também a música das composições que executavam para o seleto público das cortes. Temos aí A1, A3 e A5 como certas. Não preciso explicar o motivo, né? Tá aí claro. A essa 2, o que ele caracterizou aqui foi o renascimento, né? Não foi o trovadorismo. E nessa 4, houveram sim os romances de cavalaria, mas não a literatura de viagens, tá? Mais uma questão. Assinala a alternativa que essas questões, quando tem essas questões modernismo, barroco, pra gente responder, geralmente não cai no Enem, mas é bom vocês irem treinando para vocês irem lembrando, né, dessas características. Só para falar a vocês, houve um corte no vídeo, esqueci de falar no início, assim que eu comecei, porque a bateria do computador encheu, eu tive que limpar e começar a gravar novamente. Provavelmente eu vou juntar os dois, tá? E vocês vão perceber esse corte, talvez. Talvez não, mas só para dar uma explicada caso vocês percebam. Assinala a alternativa que completa corretamente a afirmação seguinte. O movimento desenvolveu-se no apogeu político de Portugal. Consiste numa concepção artística baseada na imitação dos modelos clássicos greco-latinos. Nele, o pensamento lógico predomina sobre a emoção e a estrutura da composição poética obedece a formas fixas, com a introdução da medida nova, que convive com a medida velha das formas tradicionais. Vamos lá.
apogeu significa o mais alto grau, seria um sentido figurado para isso, sabe? O auge. Então, ele surgiu ali do auge, no auge da política de Portugal. Qual será esse movimento, gente? Classicismo, que seria, como vocês viram no slide anterior, ali o Renascimento também, né? E tem todas as características, até coisas que estavam lá na outra alternativa, vocês podem perceber aqui também, né? Próxima questão. Entre os principais representantes do classicismo português, Mário de Sá e Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca, Almeida Garrett, Antero de Quental, Almada Negreiro, Francisco de Sá, de Miranda, Luís Vaz de Camões, Essa de Queiroz e Miguel Torga. Essa questão é muito objetiva, é vocês saberem quem são os principais representantes do classicismo português e responder. É mais uma questão de decoreba mesmo, geralmente isso não cai no Enem, mas coisas parecidas podem cair. Cai um texto, por exemplo, de Luís Vaz de Camões e pede para identificar as características desse texto e sobre qual e em qual escola literária ele pertencia, por exemplo. Ou as características de tal escola literária que estariam naquele texto. Então, é preciso saber dessas coisas. Na lírica de Camões, o verso usado para a composição dos sonetos é o redondilho maior. Encontram-se sonetos, odes, sátiras e autos. Cantar a pátria é o centro das preocupações. Encontrar-se uma fonte de inspiração de muitos poetas brasileiros. Encontra-se, desculpa, gente. Uma fonte de inspiração de muitos poetas brasileiros no século XX. A mulher vista em seus aspectos físicos despojada de espiritualidade. Para responder essa questão, vocês precisam saber sobre a lírica de Camões. Vocês precisam ter estudado sobre isso. A resposta é a D, né? Ela vai encontrar, né, geralmente nos textos, muita coisa inspirada nesses poetas brasileiros ainda do século XX. Então é isso, gente. Deixa eu voltar aqui para não ficar uma tela preta. Vai ficar com esse corte aí, o vídeo dá 40 minutos. Eu falei bem rápido porque realmente tem muita questão para ser respondida. Então, para não ficar os vídeos longos, eu preferi falar rápido. Mas eu acho que dá para vocês entenderem. Qualquer coisa vocês voltam o vídeo. Se continuarem com dúvida em relação às questões, podem me perguntar que eu estarei disponível, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.